Boa noite, irmãos. Estamos aqui para adorar um Deus que é justo e fiel, que com sua graça nos alcança a cada dia. E esse é um dos motivos de estarmos aqui para adorar o nosso Deus. Por isso, coloque de pé. Vamos juntos adorar todo o nosso coração, toda a nossa força, amém? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz Minha sua cruz ele levou, não? você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou.
fez por nós e ainda está fazendo em nossas vidas, ó Pai. Receba o nosso louvor e nossa gratidão essa noite, neste lugar, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir mais forte, irmãos, para celebrar esse nome maravilhoso. Jesus, o Rei da Glória, obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado por estar conosco. E nós declaramos que tremenda graça, que tornou inimigos em amigos, que tornou rebeldes em pessoas próximas, que pelo sangue de Jesus nos trouxe de volta ao nosso lar celestial. Obrigado por essa graça infinita que nós celebramos e cantamos aqui essa noite em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui essa noite para começar já cantando, celebrando, declarando a glória de Deus aqui nesse lugar. E essa graça que nos acolhe, essa graça que nos escolhe, e essa graça que nos recolhe debaixo da presença, das asas, do poder desse Deus a quem nós servimos. Antes de você se assentar, eu queria que você mostrasse graça então à pessoa que está perto de você, pudesse dar a ela um toquinho camarada, um oi, um olá, um seja bem-vindo, e que essa pessoa se sinta muito bem em nosso meio essa noite. E você que nos assiste e participa conosco dessa celebração, que a graça de Jesus acolha e também abençoe a sua casa em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Ficamos felizes de receber cada um de vocês aqui essa noite. Para nós é um privilégio poder ser um lugar onde você escolheu para adorar ao Senhor. Você poderia adorar na sua casa, poderia adorar em outra comunidade evangélica da nossa cidade, mas você veio aqui e a gente fica honrado por isso, e queremos que você se sinta à vontade para adorar esse Deus que nós professamos, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, que chega até esse lugar para receber o nosso louvor, nossa adoração, nosso serviço a Ele, que é o nosso culto. E nós vamos avisar algumas coisas aqui importantes que faz parte da nossa celebração. E o primeiro anúncio que eu gostaria de fazer são para os pais de crianças maiores do que 4 e 5 anos, que nós temos a Coreografia Kids que está retornando em suas atividades, tá bom? Os pais que já estão no grupo não precisam fazer a inscrição. Os pais já sabem que retornou, quais são as divisões de idades, por causa da segurança do espaço. Mas você que ainda não tem o seu filho inscrito, e não é uma atividade só para os membros da igreja, você pode entrar em contato com a nossa secretaria e dar o nome do seu filho ou da sua filha para poder participar da Coreografia Infantil, que é um ministério que atende as nossas crianças na igreja e que está de volta aqui na nossa comunidade. Todas as segundas-feiras, perdão, mas você precisa dar o seu nome para você que não participa do grupo ainda, para poder dividir os horários. Amanhã, que é quarta-feira, nós teremos a celebração dos adolescentes que chama Last Night. A Last Night é como se fosse um tom que eles dão para o restante do mês para ministrar sobre o mesmo assunto. Eles fazem uma grande reunião e celebração aqui, para depois dividirem o restante do mês em pequenos grupos e compartilhar o ensinamento que foi dado na Last Night. Então você adolescente, ou você pai e mãe de adolescente, por favor preste atenção que esse aviso é para o seu filho, a sua filha ou para você. Então amanhã às 20 horas o tema é Ladrões da Felicidade, os ladrões de alegria, e vai ser ministrado aos adolescentes amanhã às 20 horas a famosa Last Night. Na quinta-feira, não é a Last Night, mas é o First Day do nosso Fruto Maduro. É o primeiro encontro depois de 2 anos de distância. Então se você está na melhor idade ou conhece alguém e quiser trazer amanhã às 14 horas, quinta-feira às 14 horas, é o dia para celebrar com eles. Nós estamos com uma grande expectativa e preparando tudo com carinho e segurança para acolher o nosso pessoal da melhor idade. No sábado, dia 11, é o dia do bazar missionário. Se você ainda não fez sua doação, ainda dá tempo, você pode trazer principalmente roupas masculinas. Há uma necessidade no nosso bazar de atender a esse tipo de gênero, de item, e se você puder fazer isso, nós agradecemos. Se não, divulgue conosco, porque vai ser no dia 11 a oportunidade de abençoar nossa comunidade com preços acessíveis e também reverter isso em bênção aos missionários que estão no campo. No dia 24 a 26 é o dia das mulheres encontrarem aqui para o Despertai. O Despertai, você lembra que aconteceu em fevereiro de 2020, foi um movimento maravilhoso aqui na nossa comunidade. Não dá para fazermos o Despertai igreja, porque não dá para aglomerar. Então nós tivemos a ideia de fazer o Despertai por redes.
A primeira rede a experimentar o despertar vai ser a Rede Mulher, e quem estará aqui será a Jordana, da IPI Dourados, e a pastora Lia, da IPI Rolândia. Então, mulherada, já anota aí na agenda, esse dia é para vocês, será um dia sexta, um sábado, e no domingo para toda a igreja. Mas sexta e sábado só para as mulheres, uma ministração especial, despertar e um avivamento entre o público feminino aqui da nossa comunidade. E por falar em comunidade, essa comunidade tem tido a graça de crescer, mesmo no meio da pandemia. Nesses últimos anos a gente recebeu vários novos membros e ficamos honrados por isso e felizes também. E queremos dar essa oportunidade a você, que tem frequentado a nossa comunidade e gostaria de fazer parte da família, fazer o seu batismo, se tornar membro oficial da nossa comunidade, para que pudesse formalizar a sua decisão de andar com essa casa, de andar com essa causa e de andar com essa família. Se você tem interesse, ou pelo menos quer conhecer como funciona o nosso curso, dá o seu nome ali na secretaria, pode ser hoje no culto ou durante a semana na secretaria, e nós vamos entrar em contato com você para marcar uma reunião e explicar como funciona o nosso curso, o que você precisa fazer para se tornar membro da nossa comunidade. O primeiro passo é apenas dar o seu nome na nossa secretaria, ok? Vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas? Hoje é a última terça-feira do mês, 31 de agosto, ou seja, dia de a gente poder agradecer a Deus por todo o mês que Ele nos sustentou. É o mês do cachorro louco? Só se for para os outros, porque para nós é o mês do leão da tribo de Judá, assim como todos os demais. Lá, nesse mês, tem provisão, tem cuidado, tem proteção, e o leão da tribo de Judá proveu o seu salário, proveu o seu sustento. Que tal você aproveitar hoje, o último dia, para entregar algo no altar dele? Pode ser seu dízimo, pode ser sua oferta missionária, ou se você está aqui e gostaria de dar um valor específico, algo que está no seu coração, esse envelope em branco é para isso na frente da sua poltrona. Enquanto nós cantarmos essa canção, aqui à frente estão as urnas e você pode devolver seu dízimo, sua oferta no altar do Senhor. Vamos colocar em pé, queridos, vamos cantar com alegria e vamos cantar aleluia, porque Deus tem sustentado. Enquanto cantamos, aqui à frente estão as urnas posicionadas para receber a sua contribuição, e para você que assiste pela internet, aí está aparecendo na tela como você pode fazer isso. Nas palmas. Chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos
aleluia, esse Deus que tem a provisão sobre nossas vidas, que tem o controle sobre tudo, que nos protege, que nos abraça nos dias de dificuldade, nos dias de alegria também. Clamamos, Senhor, pela sua presença neste lugar, ó Pai, pois aqui há pessoas que estão ansiosas pela sua presença, ó Deus, que necessitam de Ti, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, para dizer que o Senhor é o Deus de nossas vidas, ó Pai, e que precisamos de Ti, ó Pai. Pois o Senhor é a provisão em minha tempestade, ó Deus. O Senhor é o socorro bem presente. Confiamos em Ti, ó Deus. Por isso estamos aqui reunidos neste lugar, ó Deus. Pois o Senhor é o nosso Deus e o nosso Senhor. E neste lugar, Senhor, clamamos por Ti, ó Pai, por Teu Espírito Santo, com Teu fogo em nós. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu as águas Tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É o Senhor de tudo, ó Pai. O controle está em Tuas mãos, ó Pai. Mais uma vez, se trovão e o mar, pois cremos no Senhor e temos fé nesse Deus. Se o trovão e o mar sobre a tempestade voaremos, pois o Senhor está conosco. Sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aí toda a honra, toda a glória. É o Deus que está conosco, que não nos abandona, que é fiel. Você pode se sentar por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por nos conduzir a esse momento de adoração e nos manter bem ligados, bem despertos e acordados ao que Deus quer fazer e ao que Ele está fazendo em nossa vida essa noite. Essa é uma questão muito importante. Manter-se acordado enquanto Deus está fazendo alguma coisa para não perder nenhum lance. Já imaginou
quantas coisas a gente perde quando a gente está dormindo, quantas coisas passam quando nós estamos num estado de sonolência, a nossa reflexão fica pequena, nossos reflexos ficam frágeis, e um monte de coisa a gente acaba perdendo só porque estava dormindo. Eu tenho um amigo que sofre com sono. Esse amigo é muito engraçado, porque ele não apenas sofre com sono, ele tem uma doença rara, que se chama necrolepsia. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, se você já foi diagnosticado com isso, mas necrolepsia é uma doença do sono, onde a pessoa ela dorme nos lugares mais inadequados e inapropriados possíveis. O sono ataca repentinamente, e num determinado momento lá está ele ou ela cochilando na frente de todo mundo, nos lugares mais inusitados possíveis. Ele fazia parte do nosso grupo pequeno lá em Dourados, e na nossa casa, quando nós o recebíamos, era comum a gente estar no meio da cela, e ele está tirando um cochilinho, uma sonequinha. Ele também tinha costume de, na mesa de jantar, enquanto o assunto estava legal, contando sobre viagens, falando sobre casamentos, ou alguma coisa assim, de repente a gente olhava para ele, e lá estava ele tirando uma cochilinho em cima da mesa de jantar. Assim, a esposa dele contou uma vez para nós sobre um fato muito inusitado, onde ele, voltando da faculdade, ele acabou parando no semáforo e dormiu no semáforo. Ele não sabe quanto tempo passou, quantos minutos, ou se passou horas ali. Ele sabe que depois de um tempo ele acordou e simplesmente olhou para o lado e disse: onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Aí ele foi lembrar que ele estava voltando da faculdade e acabou dormindo no semáforo. Uma coisa bastante inusitada, na verdade é até engraçado. Engraçado, mas pode ser trágico. Coisas como essa podem levar a grandes acidentes, pode também causar grandes perigos. A gente pensar que dormir ou ter estados de sonolência é engraçadinho, bonitinho, mas isso pode ser um grande risco. Sem falar no constrangimento, né? Você dorme sentado na igreja, na frente de todo mundo, dorme sentado na frente dos amigos, está conversando com a namorada, de repente a namorada não fala, não é mesmo? Você fala, como? Onde eu estava mesmo? Constrangimento, inadequação. Sem falar também daquela sensação de que eu perdi. O que aconteceu? Se você já passou por isso em filmes, por exemplo, né, tem gente que adora assistir filme e dormir nele, e acorda no finalzinho e o marido tem que contar tudo o que se passou no final. Se você tem uma esposa assim, né, diga amém, amém, glória a Deus. É assim que acontece em muitos casos. Começa o filme, ela dorme, ou ele dorme, no final acorda. Mas o que aconteceu? E ela fez isso, e ele fez aquilo mesmo. Quanta coisa perde nesse intervalo de cochilinho, não é verdade? Eu não sei se você sofre com necrolepsia, não sei se você já foi diagnosticado com isso. Talvez tua esposa esteja dizendo assim para você: eu acho melhor você fazer um diagnóstico, acho melhor você procurar algum especialista nessa área, porque acho que você tem essa doença que o pastor está mencionando aí. Mas quantos de nós aqui já não acordamos desse jeito? E pode ser perigoso. Perigoso porque às vezes a gente acorda com a roda do carro lá no acostamento da rodovia. Isso é perigoso. Às vezes você pode acordar estando numa situação de perigo onde a sonolência te pegou de repente. Às vezes você acorda com o sol entrando na janela e você falando: meu Deus, eu perdi a hora. Às vezes você acorda quando o casamento já foi embora. Às vezes você acorda quando o dinheiro já foi maltratado, mal utilizado e agora chegou a privação. Às vezes você acorda quando você não tem mais saúde, já gastou toda ela, ou nas drogas, ou na bebida, ou na balada, ou no descuido. Às vezes você acorda quando você está sozinha, sozinho, não tem mais ninguém que confie em você, ninguém mais que acredita em você. Às vezes você acorda no meio daquele turbilhão de problemas emocionais que você mesmo gerou a partir de escolhas erradas. Às vezes você acorda em estados de total depressão, angústia, solidão, abandono. Às vezes você acorda em meio às crises mais intensas da sua alma. Já deu para perceber que nós não estamos falando sobre dormir fisicamente aqui. Já deu para perceber que nós não estamos falando de um sono biológico ou um sono físico. Mas estamos falando de um sono espiritual, emocional, que atinge a maioria de nós e que muitas vezes nós não nos damos conta. Estou falando aqui talvez a 2 grupos de pessoas, ou talvez um terceiro que não se enquadre em nenhum desses, mas talvez eu esteja falando aqui essa noite com pessoas que estão dormindo na vida e ainda não perceberam. Estão dormindo, perdendo as melhores oportunidades da sua história, negligenciando as maiores riquezas da sua vida, descartando momentos ricos, preciosos, que nunca mais voltarão,
Gente que está dormindo, tomando atitudes insensatas, impensadas, inconsequentes e irresponsáveis e ainda não acordou. Não acordou que essa traição vai acabar com o casamento. Não acordou que essa questão, esse gasto excessivo vai destruir as finanças da sua casa. Não acordou que esse estilo de vida vai jogar você na cama e deteriorar seus órgãos vitais. Não acordou de que as pessoas estão falando de você, jogando o seu nome na lata do lixo, em virtude das infantilidades, das patifarias que tem causado na sua vida e no seu entorno. Gente que serve de palhaço ou de bobo da corte na sociedade e acha que está abafando e ainda não acordou para esses traumas da sua vida e está dormindo. Simplesmente deitado eternamente em berço catastrófico. Não é berço esplêndido, é berço destruidor, onde a pessoa não percebe os tentáculos da sonolência agrudando na sua garganta e destruindo sua moral, sua ética, sua credibilidade, sua família, seus filhos, sua saúde, sua fé. Talvez o primeiro grupo, talvez você se encaixe nisso ou se enquadre nisso, são pessoas que estão dormindo, mas ainda não perceberam que o estão. O segundo grupo são pessoas que acabaram de acordar. Então nessa igreja, nesse exato momento, vivendo as trágicas experiências de uma vida recém-acordada. Se você já acordou de supetão num lugar onde você não imaginava nem onde era, isso aconteceu comigo em 2000, quando eu precisei passar por uma cirurgia de emergência e acordei dentro de uma sala onde eu não sabia nem o que tinha acontecido, o que havia, aquela sensação de que o que aconteceu, o que eu perdi, como é que foi esse prejuízo, como é que eu estou com uma cicatriz bem no meio do meu abdômen. Se você está aqui nesse estado de total desorientação, onde você olha e fala assim, acabei de acordar, mas a minha esposa já não está mais do meu lado. Acabei de acordar, mas o meu marido já não confia mais em mim. Eu acabei de acordar, mas os meus filhos não frequentam mais a minha casa. Eu acabei de acordar, mas agora eu vou precisar fazer esse tratamento pelo resto da minha vida. Acabei de acordar, mas eu tenho tantas feridas da minha alma que eu não sei nem por onde começar a cura ou a terapia dela. Talvez você faça parte desse grupo, de gente que chegou essa noite aqui e acordou há pouco tempo, em relação ao seu estado emocional, físico, material, espiritual, e ainda não tinha se dado conta que a vida está sendo jogada à lata do lixo, mas agora de repente acordou e falou, o que eu estou fazendo? O que eu estou deixando os meus filhos abandonados? O que eu estou deixando a minha vida jogada às traças? O que eu estou me envolvendo com pessoas desse tipo e dessa estirpe? Por que eu estou me envolvendo com esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento? Por que eu estou prejudicando tanta gente perto de mim? Então eu falo a dois grupos de pessoas aqui. Um que está dormindo e não sabe que está. Essa palavra não é para mim. Talvez você seja um forte candidato ou candidata a uma sonolência que você não quer reconhecer. Segundo, acabei de acordar, pastor, por onde eu começo? O que eu faço? Há esperança para mim? Há chance para mim? Segura lá que existe chance para esses dois grupos de pessoa. E talvez nós tenhamos aqui um terceiro que diz, não pastor, eu só tirei um cochilinho. Mas cochilinho pode ser muito perigoso. Cochilinho pode ser tão trágico quanto um estado de sonolência. Acho que foi em 2018, se eu não me engano, 2018 eu fiz uma viagem para o Mato Grosso do Sul sozinho. E foi uma viagem muito cansativa, porque eu passei pelo sul do Mato Grosso do Sul e tinha que chegar ao norte. Mas eu fiz uma visita ao sul, parei em outro lugar depois, no meio da tarde. E à noitinha eu estava chegando ao norte do Mato Grosso do Sul. E eu lembro que eu estava muito cansado, jogando água no rosto, abrindo vidro, cantando alto, tentando espantar aquele estado de sonolência na direção. E sozinho. Quando de repente apareceu uma placa escrita Anhanduí 5 km. Eu lembro que um pouquinho antes de chegar de Anhanduí tinha um posto, pão de queijo, e eu ia deitar embaixo daquela árvore no carro, e eu ia tirar um cochilo porque eu sabia que eu não ia aguentar. Faltava só 5 km, faltava só um pouquinho para eu chegar naquele destino, e eu já comecei dirigindo e já imaginando o banco do carro deitado, o vidro aberto e a brisinha batendo. Já imaginei eu tomando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo e relaxando um pouquinho para terminar minha viagem. De repente eu só escuto um barulho assim, e uma carreta gigante passando do meu lado e meu carro do lado da pista contrária e a carreta no acostamento tirando de mim. Bom, você não precisa dizer que o sono foi embora e não consegui dormir nem aquele momento e nem a noite. Passei inteira acordada com adrenalina de que minha vida podia ter acabado ali com um pequeno cochilinho. Cochilos podem ser perigosos. Você coloca em risco muitas coisas. E você não coloca em risco só a sua vida. Você acha que está cochilando na vida e está prejudicando só você.
Você acha que os seus atos não têm efeitos para mais ninguém, mas cochilos podem ser um grande risco também na vida dos outros. Dói quando a gente dorme na presença dos outros. Machuca quando os outros são afetados por nossa sonolência. Sim, pode ser grande tragédia, pode ser a causa de grandes acidentes na nossa vida e pode ser o resultado de imensas tragédias na nossa história. Cuidado com pequenos cochilos. É um cochilo que aconteceu sexta agora. Um cochilo de repente que eu dei enquanto eu usava meu WhatsApp. É um cochilo quando eu criei meu Facebook fake. É um cochilo quando eu adicionei aquela pessoa no meu grupo. Foi um cochilinho quando eu aceitei aquela proposta de trabalho. Foi um cochilo quando... Quantos cochilos machucaram pessoas próximas a você e colocaram também a sua própria vida em risco? O problema não é tirar pequenos cochilos. O problema é quando a gente acorda e vê a tragédia feita. E você não se dá conta de que você é o grande responsável, a grande responsável por tudo aquilo ter acontecido perto de você. Eu já acompanhei acidentes de pessoas que dormiram ao volante e comprometeram um outro veículo, e a pessoa saiu ilesa, e o outro veículo, as pessoas sendo atendidas e hospitalizadas, e a pessoa olhando aquilo disse: eu fiz isso. Eu fiz isso. Ela diz isso para ela dizendo: não, eu não fiz isso. Sim, você fez. E aí o que acontece? A gente acorda de repente e vê os filhos nos mais diversos segmentos da prostituição, da droga, da vida sem Deus. De repente a gente acorda e vê o casamento num estado deplorável, sem cumplicidade, sem fidelidade, sem carinho, numa distância, numa agressividade verbal e às vezes física. De repente a gente acorda e vê que bagunçou tudo e diz: eu fiz isso. Pois é, esse é o drama do cochilo. A gente faz essas coisas e quando a gente acorda dói. Dói saber que a gente perdeu muito tempo. E talvez você esteja exatamente assim agora, dizendo: está doendo, pastor, porque eu devia ter sabido dessas coisas muito antes. Se eu tivesse entrado por essa porta há 5 anos atrás. Se eu tivesse sabido disso há 2 anos. Se eu tivesse sabido disso a semana passada, pastor. Pois é, você acordou de um cochilo. A tragédia está feita. O cenário é trágico, dos mais diversos. E dói acordar sabendo que nós somos responsáveis por tudo isso. Dói acordar sabendo que nós não temos as pessoas que amamos ao nosso lado. Dói acordar sabendo que nós não temos força o suficiente para levantar do buraco que nós entramos. Dói. Dói demais. Mas o que você precisa saber e entender essa noite é que nós precisamos desesperadamente, de uma maneira ou de uma forma, compreender que o que você perdeu enquanto estava dormindo e o tipo de prejuízos que você causou quando deveria estar acordado, você consegue selecionar muitos deles. Você consegue fazer uma ficha, você consegue fazer uma mentalização, você consegue criar rostos, você consegue criar ambientes, você consegue criar circunstâncias, você consegue criar até datas agora, não consegue? Que coisa você perdeu quando estava dormindo? E que tipo de prejuízo você causou quando deveria estar acordado e não estava dessa maneira? É por isso que nós precisamos entender: dormir ao volante é imprudente. Dormir numa rodovia é imprudente. Dormir na vida é imprudente. Talvez seja por isso que a Bíblia chama a nossa atenção para a gente ficar acordado. E Paulo diz isso em Efésios capítulo de número 5, o versículo de número 14, ele diz assim: por isso é que foi dito, diante do estado deplorável que as pessoas estavam vivendo, de corrupção moral, de prostituição, de abandono de Deus, de incredulidade, de ceticismo, Paulo fala: por isso que foi dito para vocês, cuidado, hein? Desperta tu que dormes. Quem sabe essa palavra não seja profética para você essa noite? Quem sabe essa palavra não tenha algo a dizer para você aqui enquanto nós estamos nesse lugar? Desperta tu que dormes. Eu vou dizer mais uma vez, talvez para esse lado aqui, se você ainda não entendeu, para essa primeira fileira: desperta tu que dormes. Quem sabe se é nessa fileira que está precisando aqui? Desperta você que está dormindo. Quem sabe nessa fileira que você precisa ouvir essa palavra: desperta você que anda sonolenta. E sim, talvez você aqui dessa fileira: desperta antes que seja tarde demais, acorda. Quem sabe vocês que ocupam a nave central aqui: desperta em nome de Jesus dessa sonolência maligna e maldita. Ou quem sabe você que assiste pela internet: desperta agora, antes que venha a calamidade.
Desperta, tu que dormes, não jogue para amanhã, não diga que será depois, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É preciso prudência, é preciso atenção, vigilância. Por isso que esse texto continua dizendo o seguinte: desperta você, se levanta, porque é o seguinte: vejam prudentemente como vocês andam. Na tradução que eu escolhi com você essa noite, Nova Versão Internacional, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Irmãos, para que serve uma palavra ou uma placa que vem trazer o termo ou o tema tenha cuidado? Para que serve? Você está andando lá no shopping e de repente tem uma plaquinha amarela, um camaradinha caindo. E está escrito lá em duas línguas, caution, e está escrito cuidado. O que está escrito lá? Que você corre riscos ao passar por ali. Você anda por todos os corredores do shopping tranquilamente, mas ali você tem que tomar cuidado. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que estar num estado de vigilância, num momento específico da nossa vida, numa circunstância objetiva da nossa vida. A gente pode andar por todos os lados, a gente pode viver a nossa vida tranquilamente, mas existem alguns movimentos que nós precisamos ter cuidado. E se falamos em cuidado, falamos em riscos, em ameaças. E quais são as ameaças que nós temos aí, Paulo? Será que o Paulo pode dizer para a gente? Sim, irmãos, ele diz, mas ele diz só no final do versículo. Então eu vou começar aqui do meio para o final e depois a gente volta para fechar o quebra-cabeça. Ele diz: tenham cuidado, é muito perigoso, tenham atenção, vejam prudentemente, não sejam imprudentes, porque os dias são maus. Os dias são difíceis, irmãos. Os dias são complicados. Os dias são exigentes. Mas eu vou fazer uma tradução muito mais interessante aqui que o apóstolo Paulo usa na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ele diz o seguinte: fique atento, porque nos últimos dias haverá sobre a terra tempos ferozes. Tempos ferozes. A palavra feroz é emprestada da ideia de agressividade, de um animal enjaulado que está faminto. Ou seja, nós vivemos sim dias de tempos ferozes, dias difíceis, que é o tema da nossa mensagem aqui. Paulo diz: os dias são maus. Irmão, sabe o que eu estou percebendo? É que parece que a gente não tem consciência disso. Parece que a gente não tem consciência de que a gente vive dias perigosos, dias ferozes que vão devorar você, estão preparados para destruir tudo aquilo que você chama de valor e de importante. Eu pergunto: se você não proteger o que para você é importante, quem vai proteger? Se você não proteger o que para você é essencial, quem é que vai proteger? Quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai se importar com você? Irmãos, nós vivemos dias ferozes, dias furiosos, ao ponto de que a gente está andando tão negligentemente, tão displicentemente, a gente nem percebe isso. Meu Deus do céu, o casamento está acabando, os dias são ferozes, e o camarada ainda está na mesa de bar, só tomando uma atrás da outra, dizendo: vai dar certo, isso aí resolve. Nós vivemos dias furiosos num ambiente conjugal, e a mulher está lá na rede social, perdendo a maior parte do seu tempo e deixando seu marido à mercê da ferocidade de um mundo erotizado. Sim, irmãos, os dias ferozes acontecem principalmente na família. Nós vivemos um mundo totalmente erotizado. Tudo que se vende hoje tem a ver com sexo e prazer. E todo tempo nós somos assediados, seduzidos e implantado em nós um desejo de extrapolar os limites da moralidade, da sanidade e do bom senso. Bom senso, irmãos. Os dias são tão terríveis, tão ferozes, que a gente vê o Facebook de muita gente, inclusive crente, e a gente olha assim e fala: não é que está faltando ser crente, está faltando bom senso. Não é que um crente não postaria aquilo, é que uma gente decente não postaria aquilo, fazendo o papel de bobo. Fazendo papel de... qual que é a palavra? Paquita. É paquitinha agora. Irmãos, nós vivemos dias furiosos. Estamos expondo a nossa vida para um mundo que quer
devorar a gente. Expondo o casamento, deixando a esposa andar sozinha para todo lado, deixando o marido andar sozinho para todo lado, não cuidando, não protegendo, dizendo, eu confio. Irmãos, os dias são ferozes. Talvez você pudesse confiar, e eu tenho minhas dúvidas, há 70 anos atrás, quando não tinha linha telefônica, orelhão, WhatsApp, Facebook, as coisas só foram piorando, e as coisas ficaram cada vez mais sedutoras nos nossos dias. Hoje tem gente que tem 3 chips, 4 Facebook, 3 Instagram, e consegue viver 7 vidas ao mesmo tempo, igual gato. Só que uma hora acaba. Uma hora acaba. E eu vou dizer para você essa noite, a sua está pronta para acabar. Ou você acerta a sua vida com Deus, talvez hoje seja a última chance para você acordar. E eu falo pelo Espírito Santo aqui essa noite, talvez seja a última chance de você acordar, porque as suas 7 vidas já foram contabilizadas e você está na última dela. Não brinque mais uma vez, porque isso vai explodir. Não fale que você sabe o que cortar, ou como cortar, ou quando cortar. Você não sabe, está na hora de parar agora. Os dias são maus. Seu casamento vai implodir. E aí você diz que a aparência é o que importa na sociedade. Mas ele vai implodir, vai cair para dentro, vai romper todas as muralhas, se não tomar a atitude e não acordar. Acorda. Acorda. Esses cochilinhos aí da vida conjugal, esses cochilinhos dos relacionamentos. Pelo amor de Deus, gente. O que a gente está fazendo? Brincando. O mundo não brinca de destruição, e a gente brinca de, sei lá, brinca de religião, vamos falar assim. A gente vem aqui, brinca de religião, monta um Lego, e a gente faz daqui, fala assim, montei um Lego, olha que bonitinho, que legal, olha só, tal. E aí hoje eu posto o louvor da igreja, amanhã eu posto a Anitta no meu Facebook. E aí está tudo certo. Irmãos, os dias são maus, eu preciso andar vigilante. Meu filho, você está bem? Minha filha, você precisa de ajuda? Querido, o que eu posso te ajudar? Querido, eu estou aqui ao seu lado, conte comigo, vamos nos proteger, vamos proteger a nossa casa. A gente vive, irmãos, a banalização dos relacionamentos, jogando as pessoas, usando, é descartável. Os dias são ferozes, hein? Os dias são muito maus para lidar em relacionamentos e família. Os dias são ferozes para as pessoas, hoje que a gente tem a coisificação do ser humano. Sabe, o ser humano virou um objeto, um negócio mal acabado, só performático, só de desempenho exterior, já não tem mais conteúdo, já não tem vitalidade. Irmãos, está difícil, hein? Os dias ferozes, encontrar maturidade, encontrar gente que tem valor próprio, gente que sabe o valor de dignidade. Irmãos, nós não estamos falando nem de Bíblia aqui agora, nós estamos falando de bom senso, de saber quem você é, de proteger sua identidade, não permitir que as pessoas manipulem, usem, ou usufruam do seu corpo, da sua inteligência, dos seus recursos financeiros, gente que se aproxima para usar você como coisa. eu não preciso contar um exemplo, nem 2. Eu poderia contar aqui para vocês dezenas de exemplos, de gente que está amíngua, gente que está solitária, mas que quando tinha dinheiro, ou quando tinha um pouquinho de nome, estava cheio de gente no churrasco, estava cheio de gente no espaço gourmet, estava cheio de gente na churrascaria, estava cheio de gente em torno do barril de chopp, mas que agora está sozinha. Dias maus. Demorou para acordar? Precisava passar por isso? Ou era só cair a ficha e falar, será que essas pessoas gostam de mim? Ou elas usam daquilo que eu tenho? Os dias já são difíceis demais para a gente deixar eles piores. Dias difíceis na fé, incredulidade, ceticismo, sabe? Desprezo, ofensa, zombaria. Gente que brinca com Deus, que manipula Deus, ou gente até que zomba da sua fé, e você não se defende, não se posiciona, entra na roda. E aí de terça-feira vem aqui professar a fé. Irmãos, não funciona isso. Assim, simpatia, terreiro, benzedeira, pode até que você tenha alguma ajuda de algum ser espiritual que não é Deus, tá bom? Um ser espiritual lá naqueles lugares que não é Deus, momentâneo, mas com Deus não funciona. Ele não se impressiona de você chegar aqui e falar, é a minha vida agora, olha como está tudo certo, olha como a gente ajeitou, agora é só bênção. Não, irmãos, ele não se impressiona com terça-feira à noite, ele se impressiona com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Que prova de que eu estou cuidando, de que eu estou acordada, de que eu estou acordado, de que eu estou fazendo a minha parte. Dias difíceis nos valores, irmãos. O certo está virando errado. Não, irmãos, é uma coisa impressionante. Esses dias eu fui no cinema, abri o cinema, e estava lá, e
a gente viu uma cena nada agradável, de duas pessoas atracadas no beijo lá, no meio do cinema. Eu fiquei com vontade também, irmãos. Falei, eu vou pegar minha esposa e vou dar uma atracada nela aqui na frente de todo mundo também, porque se eles podem, eu posso também. Eu sei que dali eu sairia fichado já, que eu não posso fazer isso. Mas o que é errado, está certo, e a gente não pode tocar. O que está certo, vira errado, ele não pode fazer. É o mundo que a gente vive, onde a idolatria do errado transfigurou as coisas e a gente chama de certo agora. Está certo, está certo. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, mas eu tenho que falar isso para você, eu não posso esconder. Hoje está certo você provar antes de casar. Está certo, é o que o mundo fala. Esses dias um jovem falou para mim assim, pastor, como é que eu vou casar com a fulana e se eu não sei se ela é boa de cama? Eu falei, você vai descobrir quando casar. Mas e se ela não for boa de cama? Eu falei assim, você não precisava ter referências se ela fosse a sua única pessoa. Para que ter outra referência? Como é que eu sei que uma pessoa é boa da cama? Quando eu tenho a referência de outra. E se a gente não tivesse referência? A nossa esposa, o seu marido, seria o melhor de cama. Mas o certo está virando errado. As coisas mudaram de figura. Então está tudo beleza. A gente tem que tolerar e fechar o bico, fechar os olhos, não pode se posicionar. Irmãos, desculpa, mas disso aqui, desse lugar, você não vai ouvir isso. Perdão. Porque os dias são maus e eu preciso usar essa palavra para dizer, acorda! Desperta, levanta, essa cocaína vai levar você para o buraco. Nós temos internado pessoas lá que vendeu até o cachorro da filhinha de estimação. O cachorro de estimação da filhinha, perdão. Se bem que às vezes até a filha se torna de estimação com a gente tão cruel que chega ao fundo do poço. Atenção, é só um cochilinho, é só uma carreira, eu só uso de sábado. Eu estou dizendo para você que em nome de Jesus vai acontecer o pior na sua vida. Acorda, antes que seja tarde. Acorda, porque os dias são maus. Não brinque com esses dias ferozes. Qualquer cochilinho, ele devora você. Devora seu casamento, devora seus filhos, devora sua moral, devora sua história. Irmãos, eu tenho visto gente sepultada. Meu Deus do céu, 50, 60, 70 anos, atingido, bem vivido. Mas eu tenho visto gente que tem sido sepultada, que viveu 40 anos, mas os últimos 10 foi uma tragédia, só dormiu no ponto. Nos últimos 2 anos, só acabou com a sua vida. O que dizer com pessoas assim que partiram? Amanhã pode ser você, pode ser eu. Os dias são maus, queridos. E o que nós estamos fazendo com eles? Como a gente está se defendendo com eles? Bom, a gente tem uma advertência. Cuidado, meu filho. Eu posso usar para as mulheres? Cuidado, minha filha. Que aqui nessa igreja todos são incluídos. Posso usar para jovem? Cuidado, hein, meu jovem. Está brincando com fogo, hein? Achando que não vai dar em nada. Os dias são maus, vão devorar você. Cuidado. E quem está dizendo não sou eu, irmãos. Eu queria até não estar dizendo isso. Poderia dizer assim, irmão, fica tranquilo, vai dar em nada não, está tudo certo. Quando morrer você vai para o céu mesmo. Eu queria dizer isso, para não ter esse peso e responsabilidade de advertir o outro do seu mau caminho. Mas a verdade é essa, a Bíblia não me dá espaço, então eu tenho que dizer o que Paulo disse. Cuidado! Tomem cuidado, é a advertência. A causa, ou por que eu tenho que tomar cuidado? Porque os dias são maus. Agora vamos fechar o quebra-cabeça? Como é que eu faço para tomar cuidado diante desse cenário tão maligno? Como que eu faço para mudar isso? Aí o quebra-cabeça fecha agora. Bom, deveria fechar, né? Se eu não desligasse o meu controle. Agora sim. Tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. O que faltava para fechar é, eu tenho a ameaça, ou melhor, tenho a advertência, eu tenho a ameaça. O que fecha agora é a ferramenta para lidar com isso. E Paulo fala, se você quer se livrar dos dias maus, se você quer andar com a cabeça erguida, acordada, desperto, você precisa tomar 2 atitudes. Primeiro, seja sábio. Sabedoria, irmãos, não é experiência. Experiência é o que a gente tem na vida. Experiência de um casamento frustrado, experiência de uma traição, experiência de uma vergonha, sei lá. Experiência é o que a gente recebe da vida. Sabedoria é o que eu faço com o que a vida me deu. Isso sim é diferente. Sabedoria é aprendizado. E Paulo fala, sejam sábios, tenham entendimento, tenham conhecimento.
Não andem dessa maneira. Então aí está diante de nós a primeira dica. Pense antes de fazer. Reflita se você está no caminho certo. Reflita se isso realmente é o jeito certo de responder a essa situação. Então, é assim mesmo? Deveria ser assim? Um relacionamento onde você leva um tapa na cara e no outro dia ele te pede em casamento, é assim mesmo? Oh meu Deus! Seja sábia! Porque depois você vai aparecer lá para o Damião, dando trabalho, dizendo assim, ele me deu na cara. Nós não toleramos isso. Isso é terrível, deve ser punido. O sexo frágil tem que ser protegido e nunca violentado. Mas houve indicativos, teve placa de aviso, cuidado que o homem é um traste. Oh meu Deus! O que mais precisa para entender isso? Sabedoria. Foi lá fazer ajuste de negócio, o cara falou assim para você, não, a gente faz assim, esconde por aqui, fecha por lá, que se a gente proteger desse jeito, você não paga, eu não pago, a gente sai tudo feliz, e você fala, nesse cara eu posso confiar, meu Deus do céu, o cara já fez um negócio errado na tua cara, tenha sabedoria. O namoro já está tudo desajeitado, a empresa já começou toda desorganizada, a família já está toda mal acabada, e lá está você dizendo, não, isso aqui é normal. Não é normal, pode ser comum, mas não é normal. Tem muita coisa na vida que é comum, mas não é normal. Seja sábio, inteligente, pense, reflita, antes de fazer, antes de falar, antes de comprar, antes de adquirir, antes de se comprometer. Seja sábio, porque esses dias estão devorando muita gente, e tem muita gente dormindo de olho aberto. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Irmão, se ele fala aproveitar cada oportunidade, é porque a gente tem que ficar aberto os olhos. Porque quem dorme perde o bonde. Gosta dessa palavra? Não está na Bíblia, mas é um provérbio popular. Quem dorme perde o bonde, quem dorme perde a hora. Não durma no ponto. Fique atento a cada oportunidade. A oportunidade de ser pai, enquanto suas crianças são pequenas e sobem no seu colo, porque um dia eles não quererão subir mais no seu colo, vão te desprezar. A oportunidade de chamar de minha querida e meu amor, enquanto ela ainda atende por esse nome, porque pode ser um dia que ela esteja tão ferida, tão magoada, que nem o seu nome ela queira ouvir mais. A oportunidade de pedir perdão e de se reconciliar enquanto ela está viva ou ele está vivo, porque um dia ele irá para a glória ou para o inferno e nem oportunidade você terá de tratar a sua culpa. Aproveite a oportunidade, não durma no ponto, não fique sonolento, enquanto a vida não for conduzida pela sua disposição de despertar, é um estado de sonolência e cochilo que vai só passando e por onde passa destrói. Aproveitar a oportunidade é saber o que eu estou fazendo com os meus olhos arregalados, com pessoas que estão perto de mim, com situações na fé, na igreja. Eu vou de vez em quando na terça-feira. Primeiro eu vou curtir um pouco, depois a hora que eu ficar mais velho tal, aí eu não tenho mais tanto esse impulso na minha vida, é mais fácil controlar os vícios, aí eu vou para a igreja e vou batizar. Aproveitando bem cada oportunidade. Pode ser que você não tenha oportunidade de batizar aqui, eu vou lamentar isso, porque eu gostaria muito de batizar você. Eu preferia batizar você do que fazer seu funeral. Desculpe falar isso de novo, mas Deus está falando aqui essa noite. É tempo de você tomar sua decisão agora. É a última chance. Eu quero batizar você aqui. Eu não quero fazer seu funeral. Batiza então. Tome a sua decisão. Aproveite sua oportunidade. Aproveite agora. É a sua chance. Porque os dias são maus. E os dias roubam de nós as nossas maiores expectativas, nossas maiores esperanças. E atrapalham muitas coisas. Então, eu falo a dois grupos de pessoas aqui essa noite. Alguns que estão dormindo e ainda não perceberam, mas que agora receberam um chacoalhão da palavra de Deus e do Espírito Santo, não do pastor Denis. Do Espírito Santo disseram, opa, deixa eu acordar aqui. Eu não sei onde que eu estava com a minha cabeça, eu ia fazer isso amanhã. Eu estava pensando em fazer assim, acordei. Maravilha, que bom que você acordou. Agora vê se não causou dano nenhum. Não causou? Que bom, você tem oportunidade ainda, tem chance, há tempo para você. E o segundo grupo de gente que acordou e falou, está tudo bagunçado. O que eu faço agora? Porque ela já foi embora, ele foi embora, já não tem mais a credibilidade, já acabou o dinheiro. O que eu faço agora? A palavra para você é o seguinte: não importa, ou a questão não é o que você perdeu enquanto estava dormindo,
mas o que você vai fazer a partir de agora que você está acordado. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te julgar, e nem aqui para te ofender. Pelo contrário, eu quero cuidar de você, eu quero abençoar você. Eu quero dizer que a palavra de Deus é a sua libertação, é o que você precisa para mudar a sua história. A questão não é o que você perdeu. O que eu quero falar não é o prejuízo que você causou. O que eu quero falar é o que você vai fazer agora que você está acordado. Porque agora você está aqui e não tem desculpa. Agora você entrou aqui e não tem mais o que fazer. Acordou, aleluia, glória a Deus. Está aqui. O que você vai fazer agora que está acordado? Essa é a boa pergunta, para que você saia daqui essa noite com esse desafio que afeta a todos nós, andarmos por esse mundo e não perdermos nenhuma das oportunidades que Deus nos dá para sermos sábios, sensatos, inteligentes, coerentes e andarmos segundo a palavra de Deus. Pedro é o grande dorminhoco da Bíblia e uma grande inspiração para nós. Pedro aparece na Bíblia dormindo 2 vezes, só com Jesus. A primeira, ele dorme no Monte da Transfiguração, a glória acontecendo e o Pedro dormindo. A segunda, Jesus está suando sangue de sofrimento no Getsemane e o Pedro está dormindo. Mas sabe o que aconteceu? Pedro parece que acordou para a vida. Em Atos capítulo de número 2, Pedro está no Pentecostes. E quando ele recebe o Espírito Santo, tem um monte de gente fora da religião, tem um monte de gente que professa uma outra fé, tem um monte de gente que tem contradições contra os cristãos, que ameaça os cristãos. O Pedro levanta e fala assim: eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Vocês aí, vocês estão condenados ao inferno, porque vocês mataram Jesus. O Pedro que negou, o Pedro medroso, o Pedro dorminhoco, agora é o Pedro desperto, acordado, para fazer a diferença. Quem é que fez isso com ele? Jesus. Por isso que o texto diz: desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não vai conseguir fazer aquilo só com as suas forças. Você depende de Cristo. Você precisa da presença dele. É o que nós vamos fazer aqui essa noite. Nós vamos invocar a presença de Deus na sua vida, para que Ele desperte você dessa sonolência, e você tenha força e poder para se levantar desse lugar, e para sair dessa sonolência. E eu quero começar orando pela equipe de louvor. Pode vir aqui à frente, por gentileza. Se coloque em pé, apague as luzes, eu quero orar. Porque nós não fazemos apresentação musical aqui, irmãos. A gente não canta para encantar. E eu quero que essa equipe de louvor entenda com as demais que nós somos tangedores de harpa. Quando a gente toca nesse lugar é para afastar os espíritos malignos e levar um altar de adoração a Deus. Então nós vamos orar, porque enquanto eles tocarem e saberem da responsabilidade que eles têm de tanger a harpa nesse lugar, eu quero que você entenda que a presença de Deus vai invadir o seu coração, tocar a sua vida. E eu não tenho medo do que vai acontecer aqui essa noite, porque Deus vai libertar você, vai acordar você, vai dar um cutucão na sua mente, no seu coração, e vai despertar você. Equipe de intercessão aqui à frente também, por favor, tem algo de Deus aqui essa noite. A equipe de intercessão não fica aqui com a mãozinha levantada, fingindo estar orando, não. A equipe de intercessão ora, estende a mão, ministra, abençoa, ora para os espíritos malignos caírem e saírem em derrota desse lugar. Então é isso que a equipe de intercessão fez à frente, irmãos. Eles não ficam aqui fazendo levantar de mãos, não. Então nós vamos orar, porque a presença de Deus pode fazer isso, não sou eu. Quem pode te despertar, e tem coisa séria acontecendo aqui. Irmãos de intercessão, vocês sabem que tem gente que está pronto para morrer, e que nós vamos interceder para a vida dele, para que Deus dê mais uma chance, e ele acorde aqui essa noite. Isso é sério. Pessoal do louvor, vocês sabem que essa oportunidade de tocar na vida de pessoas e de ministrar. Irmãos, quando eu subo nesse altar, eu não subo para fazer uma conferência, uma palestra. Eu subo para trazer vida a corações tão mortos. Então ninguém aqui está brincando de igreja, irmãos. E espero que não. Eu espero que não. Que tem jejum, tem consagração, tem vida no altar nesse lugar, para a gente ministrar a vida de vocês e vocês serem impactados. Então feche seus olhos, Pai, eu peço a Tua presença. Nós vamos invocar a Tua presença, e eu não tenho receio do que o Senhor vai mover aqui essa noite, e espero que essas pessoas também não tenham, e abram o coração, porque chegou um tempo de mover do Senhor, sobrenatural aqui nesse lugar, nessa noite. Gente que está dormindo vai acordar agora, em nome de Jesus. A unção do despertamento vai surgir desse lugar, e a glória do Senhor vai manifestar aqui em nome de Jesus. Nós invocamos a Tua presença, Senhor, invocamos a Tua presença. Venha mover sobre nós, desbarata os exércitos, ó Deus, quebra os grilhões malignos, desfaz as cegueiras, tira as vendas, manifesta o Teu poder, muda a nossa história, manifesta o Teu poder. Nós invocamos a Tua presença aqui, em nome de Jesus, Senhor.
Aleluia. Oh Deus, usa esse momento. Usa esse ministério de louvor, Pai. E usa essa equipe de intercessão que nós vamos ministrar. Sobre o trono estás, sempre reinarás. É santo Deus, que jamais falhou. Move sobre nós, Espírito de Deus. Nunca falhará. Vem sobre nós, Jesus. Nos ouve. Nós invocamos. Peça a presença de Deus para despertar você. Peça a presença de Deus para te levantar. Tua glória nós vamos. Peça para a presença de Deus te fortalecer. Mostra teu poder. Mostra teu poder. Com teu toque. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja repreendido todo poder maligno. E que o teu Espírito avive, desperte, levante. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, assim você que está no seu lugar. A equipe de intercessão estenda a mão. Enquanto os tangedores vão espantando os espíritos malignos. Senhor, mantém fora desse lugar toda ação maligna. Nós clamamos a tua presença. Deus, o Senhor jamais falhou. Nós clamamos o Senhor nesse lugar. Deus, perto do. Olha Ele perto de você. Olha Ele te dando mais uma chance. Nossa oração. Oh Deus, respondes, vem com teu fogo em nós. sopra sobre nós, Senhor Jesus. Somos Nós precisamos de Ti. Agora peça a presença dEle. Vamos fazer juntos isso. Invocamos a presença aqui. Tua glória nós vamos. Mostra o Teu poder, Senhor. Mostra teu poder. Mostra o Teu poder, Senhor. Mostra teu poder. E vem com toque sobrenatural. Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito Aviva, desperta, levanta. Mostra, revela, descortina, tira a venda. Aleluia. Invocamos. Nós precisamos de Ti, Jesus. Eu profetizo nesse lugar a glória do Senhor invadindo esse coração, invadindo essa família, tocando essas vidas. Oh Deus, com teu toque vem nos restaurar. meu Espírito, vem e mostra aqui. Mostra teu poder. Senhor, nós declaramos aqui agora que a vida está surgindo entre a morte, que a graça está brilhando entre o pecado, que a paz está fluindo entre as guerras, que a restauração está vindo onde há feridas. Nós profetizamos, ó Deus, que homens estão sendo levantados, mulheres estão sendo restauradas, vidas estão sendo transformadas, porque a Tua presença está aqui, e nós declaramos nesse lugar. Tua presença aqui Já podemos sentir. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Tua presença, só ela que pode restaurar, só ela pode nos despertar. Oh Deus, em Ti nós confiamos e esperamos.
Você pode declarar isso? já podemos sentir. Oh Deus, nós sentimos. Aleluia. 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 Tua presença aqui. Aleluia. Já podemos sentir. Aleluia. Senhor Jesus, nós estendemos as nossas mãos daqui, não porque somos melhores ou porque estamos numa posição diferente, mas porque, ó Deus, estamos como intercessores, pedindo para que, se há cegueira em nosso meio, se há sonolência em nosso meio, se há gente dormindo enquanto as coisas estão sendo destruídas, que o Senhor com teu Espírito Santo acorde, levante, desperte toda anestesia que o inimigo tem trazido através de tantas mentiras e enganos, seja desfeito nesse momento agora. Senhor, nós profetizamos a bênção. Senhor, nós profetizamos a libertação. Nós profetizamos a quebra com as maldições satânicas, a quebra com as maldições familiares que foram legadas, maldição de prostituição, maldição de bebedice, maldição de vícios, maldição de destemperança, de descompensação emocional. Nós rompemos com a maldição de idolatria, com a maldição da mentira, do engano, da maldição do adultério. Nós rompemos essa noite, porque essa pessoa está acordando, ela está despertando, ela está levantando dentre os mortos, porque Cristo nesse lugar brilha. Cristo nesse lugar a levanta. Senhor, move, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória e desperta-nos, porque não importa o que já foi, o que importa é o que será. Agora que esse homem se levanta, agora que essa mulher se desperta, agora que eles estão em pé, o que importa é o que farão agora, por essa porta fora, nessa semana, nos antigos desafios, nos dias difíceis, superando, sobrevivendo e transformando em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, é o aplauso de libertos, é o aplauso de gente livre, é o aplauso de quem acordou. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe, uma boa semana.